Olá e seja bem-vindo ao nosso novo módulo, onde eu vou falar agora de compras, de aquisições. Então, capítulo 12 do nosso guia PMBOK, onde vamos falar do gerenciamento das aquisições. E o que é o gerenciamento das aquisições? Significa tudo aquilo que você vai precisar comprar externamente à organização. Então, tome muito cuidado aqui quando você estiver interpretando o guia PMBOK, não apenas para o nosso exame PMP e CAPM, né, os nossos exames de certificação do PMI, mas acima de tudo por causa do dia a dia. Então você lá no seu capítulo, quem lembra qual que era o capítulo de recursos aí? Lá no nosso capítulo 9, isso mesmo, a gente tinha o 9.1, que era o planejar, onde a gente tinha o plano, planejar o gerenciamento dos recursos. E esses recursos que lá nós planejamos, eles envolviam o quê? Eles envolviam tanto recursos físicos quanto recursos humanos, ok? Então a equipe do projeto e também materiais, equipamentos e instalações. E o que eu fazia lá? Eu determinava como é que eles seriam utilizados, adquiridos, mobilizados. E quando você fala em estimar os recursos das atividades, é exatamente isso que a gente faz. A gente parte da nossa IAP, que vimos lá no nosso capítulo 5, né, o nosso 5.4, quebrou ela até nos níveis menorzinhos, que são nossos pacotes de trabalho, onde entram as tarefas, e aí você tem a transição para o seu cronograma. O 9.2, ele traz recursos para esse cronograma aqui, como você deve estar lembrado. Então, eu tenho que estimar os recursos das atividades, vou colocar. Preciso, então, de um técnico, preciso de um engenheiro, preciso de um administrador, preciso de 10 horas de gerente de projetos, preciso de um computador, de licença, de software, de quaisquer coisas que você precisar para aquela determinada tarefa. E, em paralelo com isso, a gente tem uma lista de recursos, com todos os recursos lá, porque muitos dos recursos vão ser utilizados o mesmo recurso em várias tarefas, né? Tem 10 tarefas aqui que precisam de um computador. Eu vou precisar comprar 10 computadores? Não necessariamente. Se as tarefas não estão acontecendo em paralelo, eu vou precisar de apenas um computador aqui, vou escrever um computador, ele vai estar na minha lista de recursos e ele vai ser usado em mais do que uma tarefa, ok? Mas essa lista de recursos aqui, ela vai ser mobilizada lá no 9.3, que significa adquirir recursos, mobilizado se for internamente. Se não for recursos internos da organização, então eu não tenho computador, vou precisar comprar fora. É aí que existe uma grande inter-relação, uma transição entre os processos do capítulo 9 e os nossos processos do capítulo 12, que é o que você vai ver agora. Então, se eu tiver computador na organização, eu vou simplesmente colocar ele no meu nome, por exemplo. Ou se eu tenho membros da equipe de projeto, eu tenho um técnico, um engenheiro, eu tenho outras pessoas que eu vou precisar, e eu vou falar com o chefe daquela pessoa e obter a designação dela para o projeto. Agora, se eu não tenho pessoas disponíveis na minha organização naquele momento, aí eu vou escrever uma ficha de descrição do trabalho para essas pessoas, o que elas vão fazer, qual o perfil esperado, o que precisa ser contratado, qual a duração do contrato, e eu vou mandar lá para aquisições que vai fazer a contratação desses recursos humanos, que pode ser PJ, pode ser pessoa jurídica, posso contratar uma empresa para fornecer serviços, enfim. Ok? Então, a grande diferença aqui, espero que tenha ficado bem claro para você, é que tudo que for recursos, na verdade, sempre vai estar no gerenciamento de recursos. Desses, aqueles que não forem internos da organização, além de estarem lá, então eles não vão sair lá da sua área de recursos, eles vão continuar lá, mas sobre o ponto de vista de uso dos recursos, eles vão aparecer aqui na área de aquisições, sobre o ponto de vista de como é que eu vou fazer para obter aquele negócio, aqueles recursos, aquelas pessoas externamente da minha organização. Ficou claro para você? Então é bem importante isso aqui, porque a gente vai ter então que os recursos estão no plano de recursos, e daqueles que estão no plano de recursos, todos estão no plano de recursos, daqueles que precisarem ser adquiridos externamente, eu também vou precisar incluí-los de alguma maneira no plano de aquisições, legal? Então é isso aí. Esse nosso plano de aquisições, portanto, ele engloba os processos necessários, né? Na verdade, o gerenciamento das aquisições, uma área inteira aqui para a gente estudar, engloba os processos necessários para a compra, sempre. Compra quer dizer externo à sua organização, de produtos, serviços, resultados, fora da equipe do projeto, na verdade, fora da organização do projeto,
inclui ainda os processos para realizar, gerenciar e fiscalizar as contratações ou os contratos. A gente vai ter, em primeiro lugar, o nosso plano de gerenciamento das aquisições, onde a gente vai definir o que fazer, o que comprar, a gente vai escolher os tipos de contratos, documentações e tudo que for necessário. Isso, obviamente, está no nosso grupo de processo de planejamento, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Na aula seguinte, a gente vai ter o conduzir as aquisições, que está na execução, tirar o plano do papel, correto? E então eu vou ter que chamar os fornecedores, vou fazer o meu processo de contratação, vou obter os fornecedores que são os vencedores e vou celebrar os meus contratos. Uma vez que isso ocorrer, vou começar a receber as entregas, fazer os pagamentos aqui na execução também. E aí eu vou ter que, em paralelo, controlar, auditar, fiscalizar, acompanhar esses contratos, saber se tudo aquilo no monitoramento e controle, tudo aquilo que foi pedido está realmente sendo entregue. Então, como você já deve ter observado, contrato é a grande palavra-chave aqui no gerenciamento das aquisições. Um contrato é um acordo de vontades livremente firmado entre as partes que cria obrigações e direitos recíprocos dentro da lei. Então, você tem a obrigação de entregar o produto em determinadas condições, eu tenho a obrigação de te pagar em determinadas condições também. E aquisição ou aquisições sempre se faz por contrato, sempre se faz por contrato. Esse contrato pode ser um negócio de várias páginas, ou mesmo quando eu vou numa loja lá e peço alguma coisa, eu quero uma bolinha aqui, vou passar no meu cartão de crédito aqui, existe um contrato ali de certa maneira, porque você tem a nota fiscal, você tem o seu comprovante de pagamento, você tem a proteção de órgãos de consumidor, por exemplo. E uma outra coisa é que existem tipos de contratos, que você, como gerente de projeto, precisa ter uma visão geral sobre eles. Lembra que você sempre vai ter opinião especializada, ok? Então, Mário, mas eu preciso ser advogado para poder cuidar de aquisições. Não, você vai ter opinião especializada. O departamento de compras da sua empresa, da sua organização, vai te ajudar. O departamento jurídico e outros que precisarem te apoiar. Entretanto, é importante você conhecer os tipos de contrato, né? E aqui a gente tem três grandes áreas chamadas de tipos de contratos, né? Pode haver contratos intermediários aqui, incentivo, posso misturar dois tipos de contrato, mas fica ligado aí, presta atenção em como é que funciona cada um desses tipos de contrato sozinho. O preço global, preço fixo ou preço fechado, o que significa? Significa que eu preciso ter um escopo muito bem definido, certo? Então, escopo muito bem definido e isso corresponde a um valor muito bem definido. Então, você vai fazer exatamente uma casa como essa aqui, conforme a planta, conforme todas as descrições, tudo certinho, e eu vou pagar exatamente 550 mil para você. É isso que é o nosso contrato em preço global, ok? No outro extremo, os custos reembolsáveis aqui, como é que funciona? Eu tenho um escopo não definido, um escopo um pouco mais aberto, ainda não tenho certeza do que vai fazer, e eu vou aprovar os seus gastos e daí eu vou reembolsar você mais algum tipo de remuneração. Muitos contratos de casa ocorrem dessa maneira também. Eu não sei ainda tudo que eu quero na minha casa, a gente vai precisar desenhar, fazer as definições aqui, e a gente vai começar a construir, quando for construindo, depois que eu vou escolher o acabamento, e à medida que eu vou escolhendo as coisas, você que é o construtor vai me dizer o quanto custa aquilo ali, e comprovar o quanto custa e cobrar uma taxa. Pode ser uma taxa fixa ou pode ser uma taxa variável. Então, vamos dizer que de tudo que você gastar de material na sua casa, eu vou te cobrar 20% sobre aquilo. Se a gente gastar 400 mil de materiais, eu vou te cobrar 20%, vou te cobrar 80 mil daquilo. Ou posso te cobrar uma taxa fixa. Para construir a sua casa, eu vou te cobrar 150 mil de trabalho meu, de administração minha. E tudo aquilo que for comprado, você vai me reembolsar. Então, você vai escolher o piso, vai escolher o acabamento, vai escolher todas as coisas e a gente vai fazendo o reembolso. O custos reembolsáveis, ele tem a vantagem de ter mais flexibilidade aqui, certo? No escopo. Por outro lado, você não faz ideia o quanto vai custar aqui. E ele exige muito mais fiscalização para eu poder garantir que os reembolsos ali estão sendo feitos corretamente, ok? Por outro lado, lá no preço global,
eu tenho o escopo muito bem definido, o preço não vai variar, mas se eu tiver errado essa definição do escopo aqui e quiser fazer uma mudança, provavelmente vai ficar mais caro. Ok? Então, esses são exemplos aqui dos nossos tipos de contratos. E aí nós temos o tempo imaterial, que é um contrato aqui intermediário. Então, também temos o tempo imaterial aqui, que funciona de que maneira? É como se eu tivesse uma cotação ou um registro de preço. Provavelmente você já ouviu falar algo nesse sentido. O que a sua empresa faz? Ela vai lá e descobre qual é uma lista de preço por unidades. Você garante que vai me fornecer, por exemplo, 1000 folhas de papel por R$10. Se eu precisar de 1010, se eu precisar de 2020 e por aí vai. Você me garante que você vai me custar de homem-hora de consultoria, por exemplo, sei lá, você vai custar R$10 por hora de consultoria. Se eu precisar de 1 hora, 2 horas, 3 horas, então eu multiplico aquilo ali. Eu tenho um preço unitário para tempo ou material, como você viu aqui, e daí o seu cliente vai pedir para você ir fornecendo aquelas coisas aos poucos, ok? Então, esses são os nossos 3 grandes tipos de contrato. Eu também posso misturá-los, então eu posso ter um pedaço do meu projeto que seja preço global, um pedaço em aberto, eu posso ter coisas que são tempo imaterial e combinar com as outras coisas aqui, posso incluir incentivos, então se você gastar menos do que 100 mil, vou te dar um bônus, por exemplo, se você terminar antes de determinada data e assim por diante. Então, posso incluir incentivos e penalidades ainda no nosso contrato, ok? Um grande abraço e até a próxima aula.